vocês? Me chamo Lisiane Oliveira, do Ateliê Flor de Lis, e vim hoje aqui ensinar para vocês como fazer essa peça. Antes eu vou contar um pouquinho da história dela. Eu fiz recentemente esse saquinho multiuso, que foi de acordo, fiz igual ao que tem no canal da Arte da B. Então depois eu tive a ideia desse mesmo saquinho, eu alterar as medidas e fazer essa peça aqui que serviu como um porta-panetone. E mostrando para uma cliente, ela me contou um problema e teve a ideia de fazer esse saquinho num tamanho maior, para que ele possa servir como um porta-pão. Então na casa dela, ela comprava o pacote de pão e não tinha onde colocar esse pacote de pão. Ficava lá separado, jogado em cima da mesa, ou então enganchado na cadeira. Ela disse que aquilo era muito feio. Ela tentou de várias formas e não achou nenhuma solução que fosse adequada. Comprou algo de acrílico, com a tampinha ali bonitinho, aí acabou que os filhos quebrou tudo. E quando eu mostrei aquele saquinho porta-panetone, ela teve a ideia de fazer na casa dela um tamanho maior, para que ficasse como um porta-pacote de pão. Então você pode chegar na sua casa, colocar, simplesmente abrir. Você pode abrir, fazer assim, feito uma cestinha. Ele fica assim, ó, feito um cestinho. Você coloca o pacote de pão aqui dentro e depois é só fechar e tá tudo certo. Precisou do pão, é só abrir. Coloca essa parte aqui para fora. Abre o pacote de pão, retira o pão, fecha tudo novamente. Então, eu resolvi um problema para um cliente e trouxe aqui para mostrar para vocês como fazê-los. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar as 3 medidas. A medida para fazer o saquinho multiuso, que cabe casa certinho com aquela lixeirinha de carro, que também tem um vídeo aqui no canal mostrando como faz. E para esse porta ele cabe direitinho um rolo de papel higiênico, que é muito útil para você colocar no carro, ou então ter na sua mesa de trabalho. E ele ainda também pode servir para várias outras coisas. Tem aqui o porta-panetone, que já tem um vídeo nesse canal aqui mostrando como fazê-lo. E hoje, com a mesma técnica, você pode fazer esse saquinho, que pode ser um saquinho de pão ou pode ser um saquinho multiuso também, só que no tamanho maior. E na descrição do vídeo eu vou deixar as 3 medidas. Então vem comigo para o ateliê que eu vou mostrar para vocês como fazê-lo. Para fazer esse saquinho multiuso, eu adaptei todas as medidas baseado no saquinho multiuso da Arte da B e baseado também no porta-panetone que eu já publiquei nesse canal, tá bom? Então eu apenas aumentei as medidas e fiz a mesma proporção. Então eu usei regrinha de 3 para a gente fazer a mesma coisa. Então para esse tecido principal, eu fiz ele com 40 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Então eu cortei no tecido principal 2 vezes e cortei na manta, sendo que na manta eu sempre deixo um pouquinho a mais para poder fazer o metalaçado. Para fazer o tecido dessa parte aqui de cima, que é o que vai prender o saquinho, eu utilizei a mesma largura, 40 centímetros por 15 de comprimento, aliás, 15 de altura, cortei 2 vezes. Para fazer a canaletinha, eu utilizei 40 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento, tá? Porém, o forro eu ainda não cortei. Eu deixei o forro para quando eu costurar essa parte nessa, então eu vou cortar esse forro nesse comprimento, tá bom? E para fazer a caixinha de leite, vou utilizar uma caixinha de leite de 9 centímetros, que eu não fiz ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser metalaçar esse tecido na manta. Normalmente, eu faço riscos com um giz
de alfaiate de ponta a ponta e vai fazendo traços paralelos. Quem já viu meus vídeos já viu que geralmente eu faço assim. Porém, esse tecido ele tem figuras geométricas e se eu fizer dessa forma não vai dar certo. Então eu vou utilizar o desenho já do tecido para fazer essas linhas. Como o tecido ele tá dessa forma, eu vou utilizar uma assim, uma lista assim, uma lista não, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esse metalaçado na parte anterior e na parte do forro e já volto, tá bom? E agora que eu fiz o metalaçado, eu vou aparar os lugares onde ficou sobrando a manta. Pronto, agora que eu já refilei certinho, eu vou pegar o tecido da parte de cima. Acho que não dá pra ver na câmera, mas eu demarquei aqui, ó, 1 centímetro, marquei com lápis, então eu vou ajustar, colocar aqui, colocar alfinetes para marcar certinho, ou então grampinhos, e vou fazer a costura em cima dessa linha que eu demarquei. Tanto eu vou fazer nessa peça, quanto na outra, a mesma costura, e já retorno. Pronto, e agora feita a costura, eu vou rebater. Então tá aqui a costura, coloco esse tecido pra cá e faço uma costurinha aqui rebatendo, tá bom? Então vou fazer isso dos dois lados. E agora que essa parte tá pronta, essa parte aqui já foi costurada, então eu vou pegar essa medida e essa medida aqui e vou cortar o forro. Porém, eu vou cortar o forro cerca de meio centímetro menor, porque quando a gente faz a costura, essa camadinha aqui fica mais grossinha, o forro ele vai ficar mais fininho. Então, para o forro ficar sentadinho por dentro e não ficar sobrando tecido, eu vou cortar cerca de meio centímetro abaixo na parte do forro. Então, aqui ficou com 39 centímetros, depois que eu quiltei. E aqui ficou com 43 centímetros. Então, eu vou cortar 39 por 42,5, tá certo? Então, vou cortar 2 vezes e já volto. Então, tá aqui o forro cortado do mesmo tamanho da peça, com apenas meio centímetro a menos, tá? Então, agora eu vou pregar as abinhas. Então, aquele pedacinho de 5 centímetros por 40, eu vou fazer o seguinte: eu vou dobrar as pontinhas. Então, dobrei aqui as pontinhas e agora eu dobro esse tecido ao meio e vinco bem. Pronto, aqui eu dou uma dobradinha só para eu marcar o meio onde é que está. E aqui eu dou um piquezinho também no meio. Então, aqui eu vou fazer isso, pegar esse tecido e colocar ele aqui, bem no meio, centralizar o meio com o meio da peça. E aqui eu vou passar uma costurinha de pé de máquina. Então, vou fazer isso desse lado e vou fazer isso também com o outro. Pronto, agora que essa parte tá costurada, eu vou juntar as duas partes externas. Alinha bem aqui. Alinha bem essa parte lateral. Então, vou colocar alfinetes ou clipes em todo lado e vou fazer uma costura ao longo de todo o comprimento, começando aqui, ó, aqui em volta de toda a peça. E só depois é que eu vou fazer as caixinhas de leite, tá certo? Então, vou fazer essa costura
E a mesma coisa eu vou fazer com o forro. Porém, com o forro eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer essa costura de um lado, vou fazer essa costura no fundo. E aqui eu vou deixar do lado uma abertura lateral. E costuro o restante. Tá bom? Então, vou fazer essa costura e já volto. Pronto, agora que eu fiz essa costura aqui, também fiz a mesma coisa com o forro, deixando essa abertura aqui do lado, cadê aqui? Deixando essa abertura aqui do lado pra gente desvirar a peça, né? E essa parte também tá aberta. Então, eu vou desenhar as caixinhas de leite, que vão ter 9 centímetros. Então, a partir desta costura, então, a partir dessa costura aqui, 9 centímetros, a partir dessa costura, 9 centímetros. Vou desenhar desse lado e do lado contrário. Pronto, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o forro. Vou riscar também 9 centímetros, 9 centímetros. Mas para adiantar, vou fazer essa parte aqui, ó. Então, risquei 9 centímetros e aqui eu vou cortar um pouquinho menor. E aqui eu vou fazer isso. Então, junto bem essa costura com essa. E vou fazer essa costura aqui na máquina. Então, faço isso de um lado, faço isso do outro. E a mesma coisa eu vou fazer com o forro, tá? E com isso estão prontas as minhas caixinhas de leite. Então, tendo cuidado de demarcar aqui bem certinho, meio com meio. Só que antes de fazer essa costura aqui, eu vou reforçar essas, já que eu costurei a linha, tá? Você já pode fazer essa parte já recortada. Porém, eu gosto mais de fazer assim, porque eu sei que aqui realmente vai ter 9 centímetros de caixinha de leite, tá bom? Então, vou reforçar essas costuras aqui e aqui, recortar e fazer as costuras das caixinhas de leite na parte principal e também no forro. E já volto. Pronto, agora que eu fiz essas costuras, tanto na parte principal quanto no forro, eu vou desvirar o forro. Colocar ele do lado direito e vou colocar ele dentro da parte principal. Então, coloquei aqui com a parte direita da peça voltada para esse lado. Então, vou prender bem esse lado aqui, colocar grampinhos. Pegar essa outra costura
juntar com esta daqui. Pronto, e vou arrumando, colocando sempre esse lado aqui, ó, pra dentro e o tecido por fora. Pronto, a mesma coisa eu faço do outro lado. E aqui agora, eu vou passar uma costura de cerca de meio centímetro, mais ou menos, para que fique um pouquinho mais acima dessa daqui, em volta de toda a peça. Pode fechar ela toda, por quê? Porque a gente deixou uma abertura aqui na lateral, e com essa abertura na lateral a gente pode desvirar e a peça fica com um bom acabamento, tá bom? Então, vou passar essa costura aqui em torno, em volta de todo o trajeto e volto pra gente desvirar. Então, passei toda essa costura aqui em volta aqui da peça, um pouquinho mais pra baixo, onde a gente tinha feito essa primeira costura. E agora eu vou desvirar a peça pela abertura que a gente tinha feito. Então, eu vou pegar aqui, ó, tentar fazer... Ai, meu Deus, cadê o buraco? Pronto, desvirei a peça. Ela ficou pelo avesso e agora a gente vira ela pelo lado certo. Então, aqui, ó, a gente ajeita bem esses cantinhos, essas costurinhas aqui. Pronto, coloco todo esse tecido aqui pra dentro. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, puxa bem essa parte, e a gente vai fazer uma costura aqui para rebater o tecido para baixo. Então, veja que aquele meio centímetro foi o suficiente para que a peça fique bem assentadinha, sem estar sobrando muito tecido aqui dentro, tá? Então, vou fazer essa costura aqui, tendo cuidado para ficar o tecido do forro bem para baixo aqui também. E depois que eu fizer essa costura, eu vou fechar essa daqui. Então, eu vou pegar aqui, fazer isso, e aqui eu posso passar uma costura. E quem quiser também pode costurar com tecido invisível, tá bom? Então, aqui, ó. Pegar esse lado para baixo, esse lado para baixo, isso aqui bem para fora, fazer essa costura. E agora que a peça tá pronta, a gente vai colocar essa fitinha de tecido, fitinha roliça, cordão de cetim, em volta de toda a peça. Então, vou colocar 2 cordões, um entrando aqui, passando por essa parte e saindo nesse lado, e o outro ao contrário, entrando por aqui e saindo por aqui. Ao final, eu vou ter 2 tiras, tá? Então, para passar, eu vou usar um grampinho de cabelo. Aqui, ó. Pronto, e aqui na pontinha eu dou um nozinho.
Pronto, agora com a outra tirinha eu vou fazer a mesma coisa, só que entrando por este lado. Então, gente, olha só como ficou o nosso saquinho de pano, né? Então, ele pode ser usado como cestinho, pode colocar na mesa da sua casa. Você pode abrir, formar assim com uma cestinha. Coloca o pacote de pão aqui dentro. Abre o pacote de pão, tira o pão, depois é só fechar e fechar o saquinho. E tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. Sem ficar aquela sacola checo-checo horrorosa aparecendo na mesa da gente, né? Então tá aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like. Sempre acompanhe. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as novidades. E até a próxima.